Prosseguindo com a leitura do documento público Dossiê Capoeira. Inventário para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Governo do Estado Federal, Brasília, ano 2007. Vamos lá. Das cidades da capoeira. Da capoeira pernambucana. Do desenvolvimento da arte capoeiragem na cidade do Recife. Vamos lá. Note-se que, durante a crise do final do Império, vinha ocorrendo um aumento da visibilidade dos capoeiras após a Guerra do Paraguai. Os capoeiras participaram da Guerra do Paraguai e voltaram para o Brasil com um moral muito elevado. E a arte capoeiragem ganhava visibilidade aos olhos da sociedade. Ganhava notabilidade, começava a ser bem vista. Note-se que, durante a crise final do Império, vinha ocorrendo um aumento da visibilidade dos capoeiras após a Guerra do Paraguai, com a formação da Guarda Negra e a presença difusa de libertos que participaram do conflito, provocando uma transformação no estatuto daqueles homens de cor que, em parte, ficavam investidos de uma nova identidade social. Estabelecendo um paralelo com a reflexão de Carlos Eugênio Líbano Soares sobre a condição dos capoeiras no Rio de Janeiro oitocentista, Evandro Rabelo sugere que os capoeiras soldados do Recife estiveram à frente das primeiras manifestações públicas envolvendo a prática da capoeiragem, liderando as disputas entre os clubes e agremiações carnavalescas, como também os conflitos que envolviam partidos e tendências políticas rivais. A mobilidade social dos libertos, que assumiam alguma posição no exército e na polícia, correspondia à sua liderança nos partidos de capoeira que se enfrentavam em torno das bandas ou nas disputas eleitorais. Assim, a presença ambígua dos capoeiristas de Recife nas fileiras do exército fazia-os assumir um papel importante para a visibilidade da capoeira nas ruas. Evandro Rabelo chama a atenção para esse aspecto, demonstrando que essa inserção dos capoeiras nas forças oficiais poderia assumir um sentido inusitado e estratégico para garantir a continuidade daquela tradição. É a arte capoeiragem ganhando força e se institucionalizando. Por isso que muitos nessa época pensavam na capoeira como política pública educacional. E faria muito bem à história do Brasil se isso acontecesse. Seríamos mais o país da capoeira que o país do futebol. Rabelo faz uma compilação de matérias do Diário de Pernambuco e do Jornal Pequeno em torno do carnaval. Em algumas dessas matérias, aparece a conhecida imagem do capoeira marginal e desordeiro, envolvido em assassinatos e brigas, como justificativas para medidas repressivas em nome da pacificação dos desfiles. Assim, em matéria de 1923, o Jornal Pequeno noticiava o aparecimento de um bloco carnavalesco que, supostamente, fazia renascer a personagem do capoeira como vândalo. Aos olhos do autor anônimo da matéria, essa categoria de bravos parecia ter sumido com a introdução da cavalaria da polícia no acompanhamento dos cordões. Diz o jornal bem assim: a essas exibições públicas que, pela impropriedade, nada tinham de carnaval,
deu ao nosso povo a denominação de frevo. A essas exibições públicas que, pela impropriedade, nada tinham de carnaval, deu ao nosso povo a denominação de frevo. Sempre que esses cordões saíam à rua, precedidos de numerosa orquestra ou fanfarra, arrastavam um grande acompanhamento, em que predominavam tipos afeitos a desordens, capoeiras profissionais, enfim, elementos da pior espécie. Por isso mesmo, registravam-se no mais aceso dos frevos cacetadas, facadas, bofetadas e até mortes. Quando as desordens não eram provocadas por velhas rixas de foleões, provocavam-nas os tipos de maus instintos. Daí a providência da polícia fazendo acompanhar os clubes nesses passeios por patrulhas de cavalaria. Ontem à noite, porém, surgiu na cidade inesperadamente uma troça, uma balbúrdia, cordão ou bloco que tomou o nome pouco significativo de braço é braço. Ontem à noite, porém, surgiu na cidade inesperadamente uma troça de balbúrdia, um cordão, um bloco, que tomou o nome pouco significativo de braço é braço. E depois de andar acima e abaixo, azucrinando os ouvidos e interrompendo a normalidade da vida citadina, lá pelos lados de São José, valente capoeira, recordando os velhos tempos, disparou para o ar a sua respeitável pistola. Foi o bastante para fechar o tempo. Para que os desordeiros de ofício não escapassem ao castigo, fez-se necessário que a cavalaria entrasse em cena e mostrasse que a divisa de tal clube não estava certa. Nem sempre braço é braço, às vezes braço é espada. E desçam-lhe o cacete neste bloco de balbúrdia e confusão que perturba a vida da urbe e da cidade do Recife. É isso, que beleza! Desenvolvimento da arte capoeiragem na cidade do Recife, da capoeira pernambucana. No próximo vídeo concluiremos sobre as cidades da capoeira. É isso. Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Os grandes centros econômicos do Brasil do século XIX. É isso. Maravilha! Compreendamos melhor sobre a história do Brasil a partir do desenvolvimento da história da arte da capoeira. E aqui, no arcabouço do desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões, estamos tratando do contexto da consciência negra, no qual participam os temas da escravidão, da capoeira e da história do Brasil. Deus é maior. Amém. Amém, amém, amém e amém. Viva Jesus, o ser perfeito de Deus, a quem devemos imitar sempre. Isso é imperativo das Sagradas Escrituras. Imperativo maior das Sagradas Escrituras. Amemo-nos. Eis o primeiro mandamento com promessa. Ordem divina, ordem de Deus. Amemo-nos sempre. Imitemos Jesus, o ser perfeito de Deus. Imitemos o Mestre, Jesus, o ser perfeito de Deus. Amém, amém, amém e amém.